As obras de J.R.R. Tolkien sobre o mundo fictício da Terra-média distinguem-se não apenas pela complexidade imaginativa, mas também pela profundidade de seu conteúdo ideológico. No caso de sua obra mais conhecida, O Senhor dos Anéis, tal conteúdo ideológico costuma ser entendido como um antagonismo moral entre o bem e o mal, cuja expressão metafórica seriam a luz e as trevas. Sem dúvida, essa leitura de Tolkien é simplificadora e deixa de lado uma série de outras temáticas, grandes e pequenas, abordadas em seu texto. No entanto, essa costuma ser a primeira impressão da obra, inclusive entre pessoas que ainda não a leram. Cabe notar que os conceitos de luz e bem, e trevas e mal, são frequentemente usados como sinônimos ao se discutir O Senhor dos Anéis, e esse duplo paralelismo passou a integrar a fórmula do gênero fantasia contemporâneo. Entretanto, há todos os motivos para afirmar que, nas próprias obras de Tolkien sobre a Terra-média, a interpretação dos conceitos de luz e trevas é muito mais complexa e não se reduz à simples oposição bem-mal. A leitura do enredo de O Senhor dos Anéis como um conflito universal entre as forças da luz e as forças das trevas, entre o bem e o mal, tem quase a mesma idade da própria obra. Já em 1947, antes mesmo da publicação do texto, Rainer Unwin, filho do editor Stanley Unwin e um dos primeiros leitores de Tolkien, descreveu suas impressões do primeiro volume da obra como a luta entre a luz e a escuridão. Às vezes parece que por causa dela a narrativa se transforma em pura alegoria. É sombria e muito mais intensa do que em O Hobbit. O próprio Tolkien pronunciou-se repetidas vezes contra as tentativas de ler suas obras de forma alegórica, mas essa abordagem acabou por se consolidar e encontrar apoiadores, a despeito de seus esforços. Outra leitura, também firmemente associada à vinculação entre bem e luz, mal e trevas, relaciona-se com uma interpretação religiosa de seus textos. Era de conhecimento comum que Tolkien era um católico convicto, influenciado profundamente pela filosofia e teologia medievais. Muitos estudiosos tentaram, e ainda tentam, decifrar o significado religioso ou alegórico das histórias da Terra-média. Joseph Pearce, por exemplo, ao considerar a obra de Tolkien no contexto do renascimento literário católico, nota uma característica comum aos autores ligados a esse movimento. Não há território neutro, há uma guerra entre as forças das trevas e as forças da luz, entre fé e incredulidade. Vêm à mente as palavras de Chesterton em seu leito de morte. A questão é absolutamente clara. Trata-se de escolher entre a luz e a escuridão, e cada um deve decidir de que lado está. Sentimento semelhante é expresso na enciclopédia de Tolkien por Michael Druth. Sobre toda sombra brilha o sol. Em suas palavras, proferidas na escuridão total na fronteira de Mordor, o sol é uma metáfora para Eru Ilúvatar, o Criador, o próprio Senhor Deus, enquanto a sombra é uma metáfora para o mal que não pode vencer. Essa última afirmação, no entanto, é surpreendentemente refutada pelo próprio Tolkien em uma de suas cartas, ao refletir sobre o mundo da Terra-média. O Sol não é um símbolo divino, mas uma coisa de segunda ordem, e a luz solar torna-se um termo para designar o mundo caído e uma visão distorcida e imperfeita. Se Tolkien realmente sofreu forte influência da filosofia cristã medieval, e se a luz em suas obras realmente está diretamente associada às forças do bem, como pode então a luz solar ser um símbolo do mundo caído? Para responder a essa questão, é necessário ir além de O Senhor dos Anéis e voltar-se ao texto que descreve a mais remota antiguidade do mundo tolkieniano, o Silmarillion. O Silmarillion foi publicado postumamente por seu filho Christopher Tolkien e por muito tempo esteve fora do alcance tanto de leitores quanto de críticos.
A partir de sua publicação, a percepção sobre a obra de Tolkien mudou significativamente, pois os leitores passaram a ter acesso, pela primeira vez, de forma relativamente completa, à história mítica da Terra-média. Nessa obra está incluída a narrativa da criação do mundo, o que permite tirar conclusões sobre os princípios cosmogônicos elaborados por Tolkien e as ideias filosóficas que os fundamentam. Em 1977, logo após o lançamento de O Silmarillion, o New York Times publicou uma resenha na qual o autor, John Gardner, destacou com precisão a conexão entre a mitologia ficcional de Tolkien e a filosofia e teologia medievais. A visão de mundo de Tolkien é medieval em sua essência, no princípio organizador que utiliza no simbolismo e na estrutura das lendas e dos acontecimentos. No início do mundo tolkieniano, não é a luz nem o verbo que está presente, mas a música, um fenômeno profundamente estudado nas filosofias da Antiguidade e da Idade Média. Eru Ilúvatar, o criador primordial e verdadeiro deus do mundo tolkieniano, propõe aos Ainur, os Valar, seus filhos, e em certo sentido deuses menores, um tema musical. Esse tema é desenvolvido pelos Ainur, numa grande música cósmica, cuja encarnação material é o mundo, que é corretamente chamado de Arda. Um dos Ainur, Melkor, introduz dissonâncias na música ao tentar impor seu próprio tema, em oposição ao do Criador. E é nesse primeiro dissonante ato que tem início todo o mal do mundo de Tolkien. Na mesma resenha de 1977, Gardner escreve: nos trabalhos de Boécio, dos escolásticos e também nas obras de Dante, a harmonia musical é o princípio primeiro do equilíbrio cósmico e as melodias individuais, expressão da vontade pessoal, representam o exercício da liberdade dentro do desígnio divino. Essa harmonia entre a vontade individual e o plano maior foi expressa paralelamente no pensamento medieval através da ideia de luz. O fundamento da música estava na ordenada disposição das esferas. No texto de O Silmarillion, o tema da música caminha lado a lado com o da luz desde o início. O criador Eru diz aos Ainur, Valar: vós manifestareis vossos poderes embelezando e desenvolvendo este tema, pois fostes gerados da chama imperecível. A música materializada também é descrita como luz encarnada. Dessa música nasceu o mundo, pois Ilúvatar vestiu o canto dos Ainur com forma visível, e eles a viram como luz nas trevas. Após o mundo adquirir sua forma material, o tema da música recua no texto de Tolkien, cedendo protagonismo ao tema da luz. Nesse momento de formação do mundo, também ocorre a primeira fragmentação da luz dentro do universo ficcional. Eru Ilúvatar, o Criador, é a encarnação absoluta da luz, da chama imperecível que se expande infinitamente sem perder seu brilho. Nesse sentido, a Ilúvatar pertence a uma identidade plena consigo mesmo, o que, segundo muitos teólogos medievais, fundamenta a beleza do Criador como fonte de luz, pois Deus, sendo supremamente simples, manifesta o mais alto grau de harmonia e conformidade consigo mesmo. O governo do mundo material é delegado aos Ainur, ou Valar, filhos de Eru, mas em relação ao Criador, eles já são seres de segunda ordem. Sua luz não é original. Depois que os Valar completam a organização inicial do mundo, sua missão é preenchê-lo de luz. As primeiras fontes de luz em Arda são duas grandes lâmpadas, que os Valar enchem com fogo e colocam sobre duas imensas colunas. O brilho dessas lâmpadas é semelhante à chama original do Criador e é absoluto e penetrante. Nesse período não há noite nem sombra, pois o brilho das lâmpadas é total. Também não há tempo, pois o dia nunca é sucedido pela noite. Esse período de bem-aventurança termina quando Melkor, o Valar caído, inimigo do trabalho de seus irmãos e de sua luz, destrói as lâmpadas.
e o fogo que continham se derrama e deforma o mundo para sempre. Após a destruição de sua primeira morada, os Valar se transferem para uma região chamada Valinor, situada no extremo oeste do mundo, funcionando como um Éden dentro do universo recém-nascido de Tolkien, embora habitado, nesse momento, apenas por deuses. A nova fonte de luz, nessa fase, passa a ser as duas árvores de Valinor, cultivadas por Yavanna, a valier responsável pela natureza. A imagem das árvores, uma dourada e uma prateada, é uma das mais belas de todo o Silmarillion, mas sua luz já não possui a plenitude do brilho das lâmpadas. O esplendor das lâmpadas estava diretamente ligado à chama original. Já a luz das árvores é natural, terrena, e como tudo no mundo natural, sujeita a ciclos. Elas florescem alternadamente, e assim muda também a intensidade de seu brilho. Já neste ponto, o afastamento do mundo em relação à luz original torna-se evidente, pois as duas árvores irradiam tipos diferentes de luz, e a luz em si passa a se transformar em um espectro de tons e matizes. A seguir, surgem as estrelas, criadas por Varda, uma das Valier, a partir do orvalho das árvores. A luz das estrelas é mais pura que a da lua ou do sol, que ainda surgiriam mais tarde. Mas mesmo esse brilho é o da luz das árvores fragmentada em incontáveis gotas do néctar luminoso. Contudo, essa fragmentação da luz ainda não é o estágio final. As árvores também estão destinadas à destruição pelas mãos de Melkor, o mesmo ser que destruíra as lâmpadas. A morte das árvores marca um dos momentos mais trágicos da cosmogonia tolkieniana, pois coincide com eventos cruciais: a queda dos elfos, sua saída da Terra abençoada e o primeiro fratricídio. As novas e últimas fontes de luz, o Sol e a Lua, surgem no mundo pouco antes do despertar da segunda raça inteligente, os homens. O Sol e a Lua são formados a partir dos últimos frutos que os Valar conseguiram cultivar a partir dos restos das árvores destruídas. O Sol e a Lua surgem em um mundo já corrompido, onde o mal não é mais apenas obra de Melkor, mas também de seres dotados de livre-arbítrio. Esse mundo é, portanto, imperfeito e ambíguo, e é por isso que Tolkien se refere à luz solar como símbolo de um mundo caído. A identificação de todo o ser com a luz remonta à ideia de que Deus é o princípio de tudo o que existe. Dessa linha de pensamento derivam duas ideias importantes, ambas encontradas, de maneiras distintas, na obra de Tolkien. A ideia da não materialidade do mal. Tudo o que existe, existe por vontade de Deus, e por isso o mal só pode ser entendido como uma distorção ou carência do bem. A ideia da relação entre luz e materialidade, o que estaria de acordo com Robert Grosseteste no Tratado de Luce, Sive de Intuitione Formarum, sobre a luz ou sobre o princípio das formas. A corporalidade é, portanto, ou a própria luz, ou aquilo que realiza a ação mencionada e opera na matéria por meio da propriedade da própria luz. Em paralelo, São Boaventura afirma: a luz representa a natureza comum, que se encontra em todos os corpos, tanto celestes quanto terrestres. A luz é a forma substancial dos corpos, que são tanto mais verdadeiros e nobres em seu ser, quanto mais intensamente a possuem. Essa segunda ideia também aparece em Tolkien, mas de modo menos evidente. Em O Senhor dos Anéis, encontramos três pares paralelos: o mundo do material e do imaterial, o mundo da luz e da sombra, o mundo dos vivos e dos mortos. Todos esses pares estão conectados entre si, e essa conexão se manifesta principalmente quando se trata dos anéis de poder, do um anel em torno do qual gira toda a trama, e dos espectros dos anéis, os Nazgûl, que outrora foram homens,
portadores de 9 anéis menores, e que, corrompidos, caíram em escravidão eterna ao Um Anel e ao seu senhor. Os Nazgûl possuem muitos nomes, mas a designação Espectros do Anel, Ringwraiths, aponta para sua natureza específica. No início da narrativa, eles exercem pouca influência direta sobre o mundo físico. Aparecem apenas à noite, manifestando-se como silhuetas indistintas ou vozes longínquas. Nesse estágio, os Nazgûl se assemelham aos fantasmas tradicionais da literatura gótica, seres noturnos envoltos em mantos que ocultam o vazio ou formas nebulosas que sussurram ou uivam à distância. No entanto, os Nazgûl não são apenas espectros dos mortos. Tendo sido homens, esses seres não simplesmente morreram, mas tornaram-se servos do Senhor do Escuro, rejeitando a luz no sentido figurado, e também perdendo a capacidade de serem vistos à luz direta, de forma literal. Tendo perdido sua forma material, os espectros quase perdem também a capacidade de agir sobre o mundo. Inicialmente, seu principal poder é o terror, e não a espada. Só depois que o Senhor do Escuro recupera boa parte de seu poder, é que o chefe dos Nazgûl adquire a capacidade de aparecer diretamente em combate. Mesmo assim, no fim do primeiro volume, os Cavaleiros Negros conseguem ferir gravemente Frodo, que, cedendo ao medo, coloca o anel. Ao fazer isso, Frodo não apenas torna-se invisível, mas parece entrar em outro plano, onde os espectros são plenamente visíveis e materiais. Ele então se torna vulnerável aos seus ataques e é ferido. Mas o que é esse mundo dos espectros? Obviamente, não é o mundo dos mortos, mas sim um plano do invisível, não iluminado pelo sol, desprovido de materialidade. Sofrendo os efeitos da ferida e sendo lentamente arrastado para esse plano, Frodo passa a perceber tudo de maneira alterada, e não vê apenas os espectros. Um dos elfos, por exemplo, aparece-lhe assim. Parecia-lhe que por trás dos cavaleiros, que se demoravam na margem, ele via uma figura radiante de luz branca. Gandalf mais tarde explica a Frodo que ele vira Glorfindel, como ele é do outro lado, from the other side. Glorfindel é um dos mais antigos elfos da Terra-média que havia vivido nas Terras Abençoadas e participado do grande êxodo élfico. Elfos como ele não temem os espectros do Anel, pois aqueles que viveram nas Terras Abençoadas vivem simultaneamente em ambos os mundos e possuem poder tanto sobre o visto quanto sobre o invisível, both seen and unseen. Assim, Glorfindel, visto do outro lado, aparece também como imaterial, mas em seu caso, a matéria é substituída por um brilho intensíssimo, o reflexo da verdadeira luz da criação. Quanto a Frodo, neste ponto ele começa a sentir mais intensamente a influência do Um Anel. A capacidade do Anel de tornar seu portador invisível é o aspecto mais evidente do artefato. Bilbo Bolseiro, que o encontrara em O Hobbit, fez uso recorrente dessa habilidade aparentemente inofensiva, sem questionar a verdadeira natureza de tal invisibilidade, ou o que realmente ocorre quando o anel é colocado no dedo. No entanto, leitores atentos notarão que Tolkien utiliza a magia em sua obra de modo extremamente comedido. Seu objetivo, claramente, era que a magia fosse significativa, inteligível. Não se pode sequer dizer que seja magia, pois o poder de Gandalf provém da mesma fonte dos Valar, os deuses menores, e os poderes das forças das trevas têm origem em Melkor, que é ele mesmo um Vala corrompido. Assim também, a invisibilidade provocada pelo anel talvez não seja uma invisibilidade verdadeira, mas sim um deslocamento temporário para o mundo sem luz, um ocultamento em relação à luz, o que, por consequência, torna o portador invisível também pelas leis físicas. Aos poucos, os efeitos mais sombrios do uso do anel começam a se manifestar. Ao deixar o condado, Bilbo diz:
Sinto como se estivesse ficando fino, esticado, como manteiga espalhada sobre uma fatia de pão grande demais. Essa metáfora inquietante causa alarme em Gandalf, sugerindo que há algo profundamente errado com o Anel. O Anel intensifica a sensibilidade de Frodo, mas isso é apenas um sintoma de um deslocamento mais profundo. Ele está aos poucos se transferindo para o mundo imaterial. O Anel vai tirando dele tudo o que caracteriza os seres vivos que habitam o mundo da luz: a vontade, o corpo, a capacidade de afetar a realidade. Progressivamente, Frodo também perde sua capacidade de perceber o mundo sensorial como um todo. A princípio, essas mudanças são discretas e podem parecer motivadas por circunstâncias externas. No início da jornada pelos territórios escuros, por exemplo, Frodo escorrega e por um momento perde a visão. Tudo ao redor era negro. Frodo se perguntou se teria ficado cego. Este episódio mantém uma verossimilhança externa, mas é principalmente motivado de dentro. Seu propósito é aproximar o herói da escuridão como esfera de Sauron. A escuridão física, para onde seu caminho o leva, e a escuridão moral, que o envolve devido à influência do Anel. À medida que a essência de Frodo se dissolve, é substituída pela presença escura do próprio Anel. No momento decisivo, diante do abismo de fogo, Frodo recusa destruir o Anel, o que é, na verdade, previsível. Ele já está fundido ao Anel. Sua vontade já é a vontade do próprio Anel, que não quer ser destruído. Ao colocar o Anel e proclamar-se seu mestre, Frodo morre simbolicamente. Torna-se invisível, o que significa desaparecer do mundo visível, perder sua vontade e seu corpo. Como se sabe, devido à intervenção de Gollum, o Anel acaba sendo destruído e Frodo sobrevive. Mas, como se percebe no final da história, seu peculiar suicídio diante da fenda da perdição não passou sem consequências. Após a queda do Senhor do Escuro, ainda há muito trabalho a ser feito pelos hobbits. Ao retornarem ao condado, descobrem que seu lar está corrompido pela presença das forças sombrias e são obrigados a lutar novamente. Mas Frodo, nesse ponto, já quase não participa da narrativa. Ele não combate, não toma decisões importantes. Depois da restauração da paz, ele não assume nenhum cargo relevante na sociedade e vive isolado, praticamente esquecido por aqueles ao seu redor. De certo modo, ele permanece invisível, apenas parcialmente presente no mundo dos vivos, como uma sombra de si mesmo. A ele é reservado um fim especial: a travessia rumo às terras imortais. Em vez da morte comum, um retorno à fonte tão pura e tão intensa que seu brilho talvez possa restaurar até mesmo aquele que foi radicalmente separado da luz. Assim se conclui a jornada de Frodo, não com heroísmo glorioso, mas com uma lenta dissolução, um esvaziamento gradual do ser. A narrativa não ignora ou mascara o trauma da travessia pelas trevas. Pelo contrário, torna-o visível, doloroso e irreversível. Esses são apenas alguns dos aspectos da abordagem do tema da luz nas obras de Tolkien sobre a Terra-média. Essa temática, atravessando todo o Legendarium, ultrapassa em muito a oposição simplista entre bem e mal, e, em muitos momentos, se conecta com os cumes do pensamento filosófico e teológico medieval. A luz em Tolkien não é apenas um símbolo estático do bem. Ela é dinâmica, hierárquica, degradável e essencial. Ela é fundamento de toda materialidade e expressão de toda perfeição. A escuridão, por sua vez, não é uma substância oposta, mas uma deficiência ontológica, uma distância crescente em relação à fonte original, Eru, o Uno. Ao fazer da luz o eixo simbólico de sua cosmogonia, e ao traçar sua degradação progressiva desde a criação até os tempos dos homens, Tolkien retoma, de maneira profundamente artística e sensível, o princípio neoplatônico da emanação,
o simbolismo escolástico da corporeidade e a teologia negativa do mal como ausência de ser. Nesse sentido, ler Tolkien não é apenas visitar uma fantasia épica, mas percorrer, através da linguagem narrativa, os labirintos da luz e da sombra que estruturam o imaginário ocidental, desde Platão até Agostinho, de Boécio a Dante. Colabore com o canal. Curte, comente e compartilhe. Ajude-nos a produzir mais vídeos.